Nós estamos aqui numa sequência de vídeos explicando um pouquinho para você que trabalha com auditoria em saúde ou em faturamento, tanto de operadoras quanto de prestadores de serviço. Estamos falando um pouco sobre a CBHPM e como calcular os honorários profissionais utilizando a CBHPM. Nós vamos conversar um pouco sobre honorários de cirurgia, ok? Então, nós já vimos nos nossos outros vídeos, no vídeo 1, vídeo 2, se você não assistiu, volta lá e acompanha, porque nós estamos numa sequência, né, com o objetivo de construir um aprendizado para que você aprenda a entender a lógica da tabela da CBHPM e saiba calcular os honorários e, principalmente, identificar não conformidades. Você não precisa aprender a calcular todos os honorários, porque nem se espera isso hoje dos profissionais, mas eu preciso saber quando isso está fugindo da normalidade, para que aí sim eu possa realizar a minha função de auditor. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como calcular os honorários de cirurgias utilizando a CBHPM. E o exemplo que eu quero trazer para vocês hoje é da cesariana. Cesariana é um procedimento que todo mundo que trabalha, né, com auditoria vê com bastante frequência, tanto prestadores de serviço quanto auditores, e é um item da CBHPM. No caso aqui a gente está utilizando a tabela, o código é 31 30 90 54, ok? Esse código diz que a cesariana é um procedimento que pode ter feto único ou múltiplo. O que significa isso? Que independente se é uma gravidez de feto único ou se é gemelar, o procedimento é o mesmo. Então, o profissional, a hora que for preencher sua guia de atividade, ele vai utilizar o mesmo código. Tá? A cesariana, ela é um procedimento que tem um porte 8B. Então, quando a gente pega lá a CBHPM e olha os portes estabelecidos, a cesariana foi classificada como um procedimento porte 8B. Tá? Além disso, ela é um procedimento que não tem UCO, então ela não prevê a utilização de nenhum equipamento ou material diferenciado, que aonde seja necessário a remuneração desse material. Tá? E prevê um auxiliar médico. Tá? Então, essa coluna aqui são os procedimentos que prevêem auxiliar médico. E para a cesariana também está estabelecido um porte anestésico 5. Percebam que a tabela ela me traz informações sobre esse procedimento. Qual é o porte dele, a complexidade, quantos auxiliares estão previstos, se ele tem ou não tem UCO e qual é o porte anestésico. Em nenhum momento eu sei quanto esse procedimento vale, né? O quanto eu vou remunerar por esse procedimento. Então, aqui é importante, de novo, salientar, CBHPM codifica os procedimentos médicos, define se eles precisam utilizar algum recurso especial, e daí, por conta disso, terão UCO, quantos auxiliares médicos são previstos, e se precisa ou não de anestesista, e qual é o porte desse procedimento anestésico. Em nenhum momento a CBHPM vai falar de valor. Quem estabelece o valor é a tabela de valoração de portes. Então, a Associação Médica Brasileira divulga, né, lança no mercado, em períodos recorrentes, uma tabela que me diz quanto vale o porte 8B. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo que a minha operadora está utilizando uma tabela de valoração, onde o porte 8B é R$320. Então, o que ele está me dizendo? Que para uma cesariana, o médico vai receber R$320 pela realização do procedimento, ele tem direito a utilizar um auxiliar, e esse auxiliar recebe quanto? O primeiro auxiliar cirúrgico vai receber sempre 30% do valor previsto para o cirurgião. Tá? Isso também, aonde que você encontra essas informações? Lá nas primeiras páginas da CBHPM, tem as orientações gerais da tabela.
Então lá você vai encontrar o detalhamento dessas informações. Lá está escrito que o auxiliar, ele tem o primeiro auxiliar receberá 30% do valor que foi pago ao cirurgião, tá? E o anestesista também tem um porte anestésico definido, e dentro da tabela, esse porte anestésico 5 também tem um porte previsto de remuneração. Tá? É bastante confuso? É, mas é assim que a tabela foi desenvolvida. Então, o porte anestésico 5, ele tem um porte de remuneração. Eu não me recordo agora exatamente qual é o porte, mas eu vou pedir para acrescentar na edição do vídeo qual é o porte de remuneração de um porte anestésico 5, tá? Então, não quer dizer que 5 tenha um valor. 5 é a complexidade do porte anestésico e ele tem um porte de valoração, tá? Então, não quer dizer que 5 tenha um valor. 5 é a complexidade do porte anestésico e ele tem um porte de valoração, tá? O que é importante também salientar aqui? Que a tabela também prevê que este valor de remuneração dos profissionais, do médico, do auxiliar e do anestesista, eles serão diferentes conforme a acomodação do paciente dentro do hospital. Então, o que as instituições médicas entendem? Que o paciente que tem o direito a uma acomodação privilegiada, o profissional médico também tem o direito de receber mais por esse procedimento do que quando o paciente vai ficar numa acomodação coletiva. No caso da CBHPM, o que está previsto? Que o paciente que ficar em acomodação individual, em quarto, em suíte ou em apartamento, o médico tem o direito a receber 2 vezes o valor da tabela. Existem operadoras que negociam diferenças maiores ainda. Já tivemos uma operadora fazendo uma consultoria em que era oferecido 4 vezes o valor da tabela para pacientes que iam para acomodação suíte. Mas não é o usual. O usual é que você dobre o valor dos honorários quando o paciente fica em acomodação individual, quarto, suíte ou apartamento. Essa remuneração ela é válida para o cirurgião e, consequentemente, para o auxiliar, porque ele recebe 30% do que o cirurgião recebe, e para o anestesista também é devido ao aumento dos honorários. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre isso. Nós vimos hoje os procedimentos cirúrgicos únicos, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos associados, tá? Múltiplos procedimentos. Além disso, eu vou convidar você para visitar o nosso site e conhecer um pouquinho dos cursos que a gente oferece lá. Um desses cursos é um curso de tabelas de remuneração de honorários profissionais, CBHPM e outras. Lá a gente detalha todas essas informações que a gente traz aqui para você e você vai gostar bastante do curso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. O que é importante também salientar aqui? Que a tabela também prevê que este valor de remuneração dos profissionais, do médico, do auxiliar e do anestesista, eles serão diferentes conforme a acomodação do paciente dentro do hospital. Então, o que as instituições médicas entendem? Que o paciente que tem o direito a uma acomodação privilegiada, o profissional médico também tem o direito de receber mais por esse procedimento do que quando o paciente vai ficar numa acomodação coletiva. No caso da CBHPM, o que está previsto? Que o paciente que ficar em acomodação individual, em quarto, em suíte ou em apartamento, o médico tem o direito a receber 2 vezes o valor da tabela. Existem operadoras que negociam diferenças maiores ainda. Já tivemos uma operadora fazendo uma consultoria em que era oferecido 4 vezes o valor da tabela para pacientes que iam para acomodação suíte. Mas não é o usual. O usual é que você dobre o valor dos honorários quando o paciente fica em acomodação individual, quarto, suíte ou apartamento. Tá?
Essa remuneração, ela é válida para o cirurgião e, consequentemente, para o auxiliar, porque ele recebe 30% do que o cirurgião recebe, e para o anestesista também é devido ao aumento dos honorários. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre isso. Nós vimos hoje os procedimentos cirúrgicos únicos, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos associados, tá? Múltiplos procedimentos. Além disso, eu vou convidar você para visitar o nosso site e conhecer um pouquinho dos cursos que a gente oferece lá. Um desses cursos é um curso de tabelas de remuneração de honorários profissionais, CBHPM e outras. Lá a gente detalha todas essas informações que a gente traz aqui para você e você vai gostar bastante do curso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.